Olá, bem-vindo ao Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a gente vai entrevistar o professor Orlando Stibler. Ele que é professor de Histórias e Atualidades e dessa nova disciplina para o concurso do CNU. A gente está na reta final dos estudos do CNU e a gente vai ouvir o professor Orlando falando sobre a nova disciplina que tem um novo nome, né, Orlando? Bem-vindo à nossa coluna. Obrigado, Karina. Obrigado pelo convite. Queria agradecer você, Karina, minha grande amiga de tantos anos de concurso, né? Décadas, né? Não vamos entregar nossas idades aqui, mas de muito tempo mesmo. Né? E um abraço também para o pessoal aí do Liberal Concurso, da sua coluna que deve ser brilhante, né? Pô, imagino você responsável por essa coluna. Queria dizer o seguinte, Karina, essa matéria nova, né? Eu estou sempre movido por desafios, né? Porque eu comecei concurso público dando aula de História. Eu sou formado em História. E logo depois, no primeiro concurso que eu comecei a dar aula, já migrou para Atualidades, que é uma matéria afim, né? E acabei virando professor de Atualidades. E agora uma nova matéria, que é Diversidade e Inclusão na Sociedade. E que é uma matéria bem interessante, Karina, porque além de ser um tema muito atual, né? Muito presente, importante, premente, é um tema também que puxa muito para a sociologia. Então, assim, faz o aluno pensar, faz o candidato pensar, ou seja, tem a ver com questões do presente que são importantes da nossa sociedade e cai em quase todos os blocos. Diversidade e inclusão cai do 1 ao 7. Veja você. Isso. É uma matéria bem legal. Na verdade, o conteúdo que tu dominas, uma parte dele está em realidade brasileira, lá no bloco 8, e o restante dentro do bloco 1 a 7, que são os editais de nível superior, não é? Fala um pouco, Orlando. E aí eu quero até falar para você e falar para os nossos internautas, essa é a nossa primeira entrevista de um professor de fora de Belém. Né? A proposta que a gente tinha com o Liberal Concurso é trazer para os nossos concurseiros professores do Brasil inteiro. Então a gente fez uma temporada inicial com professores de Belém, presencial, lá nos estúdios do Jornal Liberal, e você é o nosso primeiro convidado vindo de fora. O professor Orlando é professor no Rio de Janeiro, certo? Foi dividiu turmas comigo por mais de 15 anos, em vários cursos, e especialmente na antiga Academia do Concurso, né, que na era dos concursos presenciais foi um dos maiores cursos do Brasil, né? E a gente está agora numa nova temporada online, né? Assim, o online ele predomina, e a gente está aqui fazendo essa nossa primeira entrevista no modelo online, né? Eu em Belém e o professor Orlando no Rio de Janeiro. E, Orlando, eu quero te perguntar que temas dentro dessa nova disciplina, como é o nome mesmo da disciplina? Diversidade e Inclusão na Sociedade. Diversidade e Inclusão na Sociedade, né? Isso. Que temas esses blocos 1 a 7 cobraram? Temas específicos, porque eu vi que é bem interdisciplinar, não é? Você falou agora de Sociologia, entra um pouco de História, que temas? Fala um pouquinho desses assuntos. Sem dúvida, Karina. Primeiro, só dizer que é uma honra estar falando para a galera de Belém do Pará, pô. Meu sonho é conhecer Belém, não conheço. Falo de Belém à beça, que como professor de História, evidentemente é importantíssimo falar de Belém, né, no contexto da nossa história do Brasil, mas no curso de Diversidade e Inclusão na Sociedade, do bloco 1 ao 7, tem um dos itens da matéria que é sobre a diversidade cultural, que é justamente o primeiro capítulo. Porque o primeiro capítulo ele fala de diversidade de sexualidade, sexo e gênero. No segundo ponto, fala sobre diversidade étnico-racial, e aí eu destrincho os dados do IBGE de 2022 sobre questões da população, né, do ponto de vista racial, e lembrando, no aspecto sociológico, já que raça no conceito biológico não existe, mas do ponto de vista da sociologia existe, e tem no primeiro capítulo, um terceiro item, que é a diversidade cultural. E aí eu faço uma viagem pelo Brasil, e quando eu falo da região norte, Karina, não é porque eu estou falando para vocês de Belém do Pará, não. Mas, assim, as principais festas, os principais eventos, os principais polos culturais, muitas vezes saem de Belém, né? Então, eu cito várias festas que acontecem aí, danças, e a galera realmente, muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, dando aula aqui presencialmente, não conhece. Eu até entendo, porque o Brasil é tão gigante, é tão grande, que a gente tem tanta cultura, né? Tanta cultura, que dá para entender muitas vezes, né, um desconhecimento. E essa matéria, ela serve justamente para fazer com que as pessoas entendam o que é o Brasil, nesse específico capítulo, e nos demais questões importantes, sociais,
né, que a gente pode até discutir mais sobre a temática, mas basicamente fala sobre desafios sociopolíticos de minorias no Brasil. E entendo-se minorias, grupos que são vulneráveis socialmente. Não é questão de número, não é questão de ser maioria, né? É questão de vulnerabilidade. Minoria de direitos, né? Minoria de acesso a direitos, né? Perfeito, Karina. Você, como professor de direito, sabe muito bem do que eu estou falando. E, inclusive, essa matéria, ela tem uma pegada de direito. Ela, evidentemente, ela pode ser também explorada na área do direito, porque quando a gente fala de desafios sociopolíticos, né, de determinadas minorias, como, por exemplo, mulheres, negros, quilombolas, indígenas, pessoas em condições de rua, né, pessoas que apresentam alguma deficiência, PCDs, é evidente que o direito acompanha. Então, é uma matéria extremamente multidisciplinar, como você disse, interdisciplinar, pega não só a história como sociologia, como, evidentemente, outras matérias, como o direito, que deve acompanhar o tempo todo. O português, Karina, eu dou aula sobre a questão, por exemplo, de sexualidade, né? Então, a gente começa falando sobre a questão da comunidade LGBTQI APN+, né? Que o edital pede para a gente falar. E é muito legal o assunto. E aí, muitas vezes, surge no meio da aula algum tipo de questionamento sobre, por exemplo, até mesmo o léxico. Professor, eu devo mudar meu vocabulário? Devo acompanhar, né, as novas tendências da língua? Olha, o que eu digo para os meus alunos, eu vou esperar o tempo acontecer. As coisas acontecem, né, na evolução do que for, do direito, da história, no seu tempo. Acredito que o próprio vocabulário, ele muda. No passado, a gente falava voz me ser, no passado. Hoje a gente fala você. Então, assim, eu acredito que o que é verdadeiro, o que é uma militância importante, o que veio para ficar, é só esperar que daqui a pouco a gente vai estar acostumado e adaptado a N mudanças que são importantes, né? E essa matéria traz esse tipo de inovação. E traz, certamente, algumas vezes, algum tipo de polêmica, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Isso, porque são temas, eu acho até, não sei se você concorda comigo, foi uma intenção mesmo desse edital, desse novo edital, trazer essa conscientização, né, sair do mais do mesmo, até o próprio formato do edital fez com que todo mundo, seja professores, estudantes, os cursos, mudassem a forma de trabalhar os temas, né, e forçassem uma conscientização, essa diversidade cultural que tu falaste aí, por exemplo, é um concurso nacional, não é? Então, o indivíduo pode estar fazendo prova no Rio de Janeiro e ser lotado, certo? Dependendo lá das escolhas dele, ser lotado no Nordeste ou no Norte, não é? Sim. Então, eu acho... E essa questão da linguagem neutra, a gente diz assim, a língua é viva, né? Então, se ocorrer, né, disso pegar, a gente daqui a alguns anos vai estar mesmo... Né, mas não é problema. Mas não é problema. Assim como o estrangeirismo, assim como palavras... Por exemplo, postar ou compartilhar. Não era um termo que a gente usava. A gente que não é tão jovem assim, não é um termo que a gente usava. Karina, deletar, várias palavras. A gente fala shopping center hoje numa naturalidade que não entende que centro comercial poderia ser possível. Então, assim, é bobagem. Eu acho assim, ficar fazendo algum tipo de auê é perder tempo. Agora, só queria dizer uma coisa. Em relação a essa aula, a esse curso, eu tenho me surpreendido. Porque a gente sabe que a gente viu um país não só polarizado, eu diria que até calcificado, né? Uma coisa dividida, uma coisa horrorosa. Mas eu tenho dado aula de uma matéria que é muito polêmica, por si só, né, em tempos atuais. Só que muitas vezes a reação, Karina, que eu tenho tido em aulas presenciais é muito legal. Porque assim, muita gente no final vem falar comigo, pô, Orlando, eu pensava outra coisa, eu tinha uma outra imagem, eu pensava outra coisa, eu tinha uma outra reflexão, você me fez pensar de forma diferente. Então, assim, num país calcificado como o nosso, uma matéria dessa, que por natureza é polêmica, você ter uma reação que seria positiva de pessoas que discordavam de alguma forma e depois passam a entender, dá esperança na educação. Isso. Dá esperança na educação. Dá esperança de que... No ponto que eu queria falar, a educação, que às vezes a gente não sabe, né?
Não, o que falta ao Brasil é educação, Karina. Não, é só para completar. O que falta ao Brasil, muitas vezes, é educação. Às vezes não é uma índole ruim, não é a pessoa que... Não, é falta de esclarecimento. E quando você tem uma aula que é dentro de um edital de uma prova de concurso nacional, né, que não é um concurso pequeno, uma coisa menor, não, um concurso nacional unificado, vários cargos, mais de 6 mil cargos, né, distribuídos nesses blocos. Então, assim, eu acho que ganha uma visibilidade, ganha uma seriedade / credibilidade e talvez o entendimento. Então, assim, o que você falou da intenção do concurso, eu concordo com você. Eu acho assim, abrir as mentes e trazer educação, né? Em vez de ideias pré-concebidas, trazer a educação. Deixa eu te trazer agora uma segunda pergunta um pouco mais objetiva. Claro. Dentro da tua disciplina, quais temas tu destacas, certo? Que são importantes. Aí, assim, pontuar pelo menos uns 3, se tu achares conveniente. Sim. E como a SESGran Rio pode cobrar? Se ela já tem histórico de cobrança desses temas em provas anteriores, com a disciplina com outros nomes, até com o nome tradicional, que é a atualidade, né? Faz aí a tua abordagem, a tua análise disso. É o que você falou, Karina, é isso aí. Primeiro, a SESGran Rio já fez questões com essa temática, mas com outro nome. É o que você falou. Eu quando fui preparar esse material, porque é um curso novo, né? Quando eu fui montar esse curso, e eu coloquei questões também, não foi difícil, não. Né? Eu não precisei procurar tanto, não, porque a SESGran trabalha já com isso há algum tempo. E são temas que normalmente problematizam a questões ligadas a essas minorias. Porque o programa é bem enxuto, ele é bem curto. No primeiro ponto, ele apresenta essa diversidade étnico-racial, cultural e sexualidade. E no terceiro ponto, os desafios encarados pelas minorias. Então, não tem muito mistério. Por exemplo, entender qual é o desafio, por exemplo, para a população idosa no Brasil. Quais são os desafios da população hoje que tem mais de 60 anos, que é considerada idosa? Quais são os conceitos que envolvem essa discussão? Por exemplo, eu acho que pode muito bem cair numa prova, sendo objetivo, como você pediu, caiu uma questão sobre etarismo. Né? O que é o etarismo? Ou o que é a idadefobia? Ou ageísmo? Que são sinônimos de preconceito e discriminação contra pessoas de idade avançada, mas também de jovens. Etarismo é para você que tira o crédito, discrimina um idoso, mas também o faz com uma criança ou com uma pessoa jovem. Então, é esse tipo de conceito eu trabalho. Ou, por exemplo... O jovem também. Ou como, por exemplo, o preconceito, a aversão a pessoas em condição de rua. Ou pobre, que a gente sabe que tem. Então, trabalhar, por exemplo, que existe hoje um conceito chamado aporofobia. A aporofobia é um conceito que hoje cada vez mais é aceito pelo mundo acadêmico, da sociologia. A Academia Brasileira de Letras já incorporou o termo. Conceitua? Oi? Conceitua ele, porque eu não conheço. É basicamente aversão ao pobre. Então, a aporofobia é um conceito criado em 2019 por uma socióloga espanhola. O termo já foi aceito pela Academia Brasileira de Letras. Os dicionários Ruais e Aurélio ainda não adotaram, mas vão adotar, porque já está sendo usado em prova. E a aporofobia quer dizer aversão ao pobre. E aí você pode ter uma questão em cima disso, né, que é, por exemplo, a arquitetura hostil. O que a gente tem observado hoje em grandes cidades do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, eu vejo isso comumente, por exemplo, um banco de praça que é partido ao meio para a pessoa não dormir, é o porteiro que lava a calçada a madrugada inteira para o sujeito não dormir na calçada molhada, ou aqueles estalactites, tipo de caverna, o pessoal colocando debaixo de viaduto ali na Avenida Brasil, Karina conhece bem o Rio de Janeiro, então coloca ali para o pessoal não dormir. Então, é um tipo de... Você não tem uma política pública preocupada, né, com essas pessoas e, ao mesmo tempo, você tem uma arquitetura que simplesmente torna a vida dessa pessoa ainda mais inumana, ainda mais desgraçada. Então, esse tipo de conceito, né, de questão, de problema, é que a prova vai te pedir. Eu tenho certeza. Isso, interessante. Quando tu falaste do idoso, eu lembrei de uma propaganda que passou muito rápido na TV, que era sobre... era um tema, eu não lembro qual era a marca, mas falava sobre a sexualidade do idoso. Eu não sei se era um jovem que ia usar camisinha e o avô tinha. Então, foi assim, foi
um movimento da sociedade e tirou. Assim, eu cheguei a ver essa propaganda uma vez, mas não vi mais, né? E que seria, voltando para o idoso, que foi o primeiro tema que tu falaste, eu lembrei, não quis te interromper na hora. E do outro lado... Oi. Não, só para completar o que você está falando. Aqui, você sabe, a placa de idosos em Belém do Pará deve ser o mesmo. No Rio de Janeiro também é. De 60 anos, é o sujeito de bengala, curvado, com a mão na lombar. Pô, isso é o estereótipo do etarismo. Ou seja, a pessoa chega com 60 anos, ela fica com dor na lombar, curvada de bengala. Dá um tempo. Tanto é que estão mudando a placa e estão colocando agora uma pessoa normal, né, entre aspas, escrito mais 60. Eu tenho 45. Eu estou a 15 dos 60, pelo amor de Deus. Pô, eu ia dizer, eu tenho 47, vou fazer 48. Vou fazer 48 esse ano. Então, assim, daqui a 12 anos, eu não estarei, certo? A não ser que eu sofra um acidente, que não pretendo, não faz parte. Então, assim, é um etarismo que existe, né? E a sociedade também vem mudando, porque ela vem envelhecendo e envelhecendo melhor, não é? A gente tem a pessoa idosa tendo uma vida mais jovial, né? E do outro lado, eu lembrei, falando de etarismo, a questão que eu nunca tinha refletido sobre isso, do etarismo em relação ao jovem, certo? Nós, professores, fomos professores jovens. Não sei se você sentiu, mas eu fui professora com 22 anos. E se eu dissesse a minha idade, eu seria descredibilizada. Por quê? Porque não pode alguém tão jovem, certo, ser professor com uma sala de aula de 100 alunos. Não é? Karina, me perdoe. E você tem uma outra questão também. Jovem e mulher. É bom que se diga, porque a mulher também, muitas vezes, sofre algum tipo de preconceito e por isso é considerada minoria. Porque a mulher é a maioria no Brasil, numericamente. Mas, do ponto de vista da vulnerabilidade, mulher é minoria. Pela questão da igualdade salarial, pela questão da oportunidade de emprego. Karina, eu dou aula para pré-vestibular, certo? Você sabe que é um mercado que é marcadamente masculino, aqui no Rio de Janeiro? Poucas mulheres dão aula para pré-vestibular. Agora eu te pergunto, por que isso? Qual é o motivo? Qual é a explicação disso? Mas tu já observaste, na educação básica, a maioria é mulher. Quando começa, certo, a subir para a universidade e para concurso público, a maioria é homem, certo? E eu vejo muito isso. Como eu sou mulher, eu gosto muito de entrevistar professoras, mulheres, mas eu entrevisto mais professores homens. Não porque eu prefiro... Não tenho diferença, mas assim, eu gostaria de equilibrar. Mas eu entrevisto mais homens. Eu quase não vejo mulheres, porque realmente não tem, entendeu? Então, assim, você vai ver muito na escola básica. Mas quando você vai subindo os níveis, né? E subir nos níveis de renda também, é mais homem, né? Então, claro. Todos esses temas podem chegar na prova, não é? Podem. E assim, e muito mais, Karina, assim, estou falando sobre essa questão, por exemplo, racismo estrutural. Esse é um tema também fulcral do meu curso. Né? Falar, por exemplo, sobre a questão do pensamento do Silvio Almeida em cima da questão do racismo estrutural, que hoje é um conceito importantíssimo, que é entender que a gente tem uma história por trás, né, de 300 anos de tráfico negreiro, de mais de 300 anos de escravidão, né, 300 e vral, e isso tem, evidentemente, um efeito na sociedade, especialmente num Brasil que não criou nenhum tipo de condição pós-Lei Áurea. Então, essa é uma questão também que eu me preocupo muito. Falo da questão muito dos negros. Falo da questão da intolerância religiosa. É uma pena. O Brasil, que sempre foi um país conhecido pelo sincretismo religioso, hoje é um país que tem intolerância religiosa, especialmente para religiões de matriz africana. Então, é outro tema que eu também abordo, né? Então, assim, é um curso explosivo, é um curso polêmico, mas é um curso que serve muito bem para também esclarecer a galera, né? Sobre temas tão importantes quanto esses. Isso, então serve para a prova e para a vida, né? Eu acho, Karina. Eu acho, Karina. Eu dou essa aula, eu sempre penso isso. Porque o que eu te falei, quando termino a aula... Eu dei aula ontem, né? Até tarde da noite no presencial. Pô, a reação foi muito maneira. A galera vê assim, pessoal mais velho, né? Você sabe que é o público de concurso, né? Muitas vezes não é a garotada que eu dou aula do pré-vestibular. É o pessoal que tem mais idade e tal. CNU é muita gente que está começando a fazer o concurso pela primeira vez agora. Eu tenho percebido isso, né? É um pessoal assim, neófito em concurso. E que eu falo para eles, pô, é uma boa. Porque está todo mundo no 0 a 0. São matérias novas, né? São matérias novas. Eu sempre digo...
colocou todo mundo no mesmo patamar, quase. Entendeu? Claro, Karina, claro. Eu digo assim, se você não entenda isso como uma dificuldade, entenda como uma oportunidade. A gente dá aula para concurso há tantos anos, né? A gente sabe como é que funciona isso. Então, quando aparece uma matéria nova, normalmente zera a galera. Mas eu estou estudando já há um tempão, para mim isso é ruim. Não, você também vai se adaptar a novas matérias, você está acostumado a estudar, o teu ritmo de estudo já está excelente, é só você agora engrenar nesses novos conteúdos. Agora, eu acho que é uma grande oportunidade para aquele que, por exemplo, nunca fez um concurso, porque é aquela questão, né? Vai todo mundo estudar essa matéria do zero. Então, o que vai te fazer ser aprovado ou não? A tua dedicação, a tua disciplina, né? a tua entrega, né? Então, acho que uma boa oportunidade. Isso. E aí, Orlando, a gente está na reta final já, a prova dia 5 de maio, certo? A gente está aqui gravando essa entrevista no dia 4, né? E ela vai sair agora na segunda-feira, né? Quais são as orientações que você dá? O que o candidato deve estudar agora nessa reta final? Ler livros, ler conteúdo, assistir videoaula, treinar questões, qual seria ali a orientação que você dá para essa reta final de estudo? Bom, já que você deu a deixa, assistir a minha videoaula, né? Tem um cursinho pronto, curto, 3 horas, um pouquinho mais, 4 horas, com exercício sobre isso. Mas eu acho assim, né? Além de ter essa teoria... Deixa eu te interromper. Eu vou pedir teu arroba no final da entrevista, que é para as pessoas te procurarem, tá? Valeu. Mas eu ia dizer assim, além, evidentemente, da teoria, é o que você falou, Karina, você conhece concurso como ninguém. Exercício é fundamental, né? Assim, fazer, praticar, né? Conhecer a banca, né? Eu sempre digo isso. Eu fico preocupado quando o candidato não conhece a banca, porque isso é meio caminho andado para você passar numa prova e conhecer a banca. Você saber como ela cobra, que tipo de questão ela faz. Então, assim, entra na internet, coloca lá 6 Gran Rio e bota, né, a diversidade na sociedade e tal, faz uma pesquisa, é fácil de achar, tem questões com gabarito, dá uma praticada, dá uma olhada. Então, assim, por conta própria, eu sempre acho que esse é um bom esforço. Assistir aula é sempre legal, né? Tem várias pessoas dando aula de diversidade e inclusão na sociedade, eu mesmo já vi na internet uma galera com esse conteúdo muito bom também. Então, assim, se a galera, o tempo está curto, minha grana está curta, tem curso de graça na internet, no YouTube também. Agora, eu acho que, assim, exercício eu acho uma boa. Assim, pega esse momento final, já que falta um mês para a prova, né? Falta um mês e um dia, né, para a prova. Corre atrás, faz questões, né? Dia 5 agora, eu nem me toquei, Karina, você falou agora, eu falei, caraca, a prova já está em cima. Então, eu acho que agora realmente revisão de conteúdo, né? E aí você vê o que você errou e aí vai dar uma revisada, né? Vai dar uma olhada naquilo de novo, né? Eu acho que, assim, a minha matéria, você entendendo ela, né, pela primeira vez, ela não é difícil. E aí mora o perigo. Porque quando você tem uma disciplina que não é difícil, a tua obrigação é gabaritar. Porque concurso é muito apertado. Você sabe o que é, né, galera? O concurso é cabeça a cabeça. Assim. Uma questão te faz ser aprovado. Então, não errar questões da minha matéria, eu acho que é fundamental. Porque ela não é uma disciplina difícil. É uma disciplina que te traz um questionamento contemporâneo, super atual, de vivência, que você falou, de vida. Sabe, do que a gente está vivendo, da realidade do Brasil em transformação, das mudanças acontecendo em relação a tudo. Né? Pela primeira vez no Brasil, Karina, nesse último censo do IBGE 2022, se declarou pardo. Pela primeira vez. O IBGE é feito, o censo é feito desde 1940. Agora, em 22, pela primeira vez, a população, em maioria, se disse parda. Essa é uma questão de prova. Essa é uma questão que pode ser muito bem abordada. Como hoje está, por exemplo, a população indígena no Brasil, aonde se concentra em sua maioria. Então, esse tipo de geografia, né, você pode muito bem ver num curso teórico. Então, por isso que eu indico que você se dê tempo. Um curso, por exemplo, meu tem 4 horas, né? Então, assim, dá para assistir ainda. Orlando, agora eu quero que tu passe uma mensagem para os concurseiros do CNU, para os alunos do CNU, né, quem está se preparando, especialmente o pessoal do Pará. É claro que essa entrevista vai para os canais do Jornal Liberal todo, vai para a internet, vai para o canal do YouTube, gente do Brasil inteiro vai assistir, mas... Do mundo. No mundo inteiro, né? Vai assistir, mas passa essa mensagem final para quem está estudando, está cansado, diminui o ritmo porque cansa, né? Para ele continuar nesse ritmo bom até a nossa prova dia 5 de maio.
Fala aí. Sem dúvida, Karina, assim, eu sou casado com uma concurseira, né? Ela já é concursada, é concurseira, e eu vejo o esforço dela diário, eu vejo assim a dedicação, a disciplina. Então, eu acho que é o que eu sempre digo para ela, né? A disciplina é fundamental. Não é a quantidade, mas é a qualidade do estudo. Eu acho que não adianta você também muitas vezes estar rateando, cansado e tentar estudar. Você tem que estar bem de cabeça, você tem que estar bem de mente, né? Você tem que estar bem de corpo, né? Por isso muitas vezes um exercício físico é legal. Se você puder dar uma caminhada, respirar, se alimentar bem. Então, assim, estudar é muito mais do que simplesmente se ler, né? Prestar atenção no material, um professor falando, mas é também você se sentir bem para aquilo e gostar do caminho, né? Eu acho que a primeira coisa para você fazer sucesso, seja fazendo ginástica, né? Tentando emagrecer, tentando sei lá o quê, ficar forte, é gostar do processo, é gostar do caminho e gostar de estudar, gostar de aprender, é meio caminho andado para a sua aprovação. Então, o que eu digo agora é respira. Você tem agora um mês, eu sei que tem muita coisa para você ainda aprender, dá tempo, tenho certeza disso, mas começa a pensar também que as provas estão pela frente, podem acontecer sempre, né? Pode ser que você não passe essa prova, é óbvio que pode acontecer, mas tem outras provas, mas eu tenho certeza que você levar fé e você estudar com dedicação, esse mês ainda pode ser muito decisivo para você e especialmente para a galera de Belém do Pará, a galera do Pará como um todo, né? Especialmente de Belém, que eu estou falando agora, que é uma honra, de verdade, Karina. Eu fico muito feliz de estar falando com o pessoal daí. Obrigada, Orlando. Eu acho assim que realmente esse conjunto, né? Descansar, estudar, gostar do estudo, fazer uma atividade física, conviver com as pessoas que você gosta, né? A família, né? Isso é importante para manter o equilíbrio, né? Porque o processo é se manter equilibrado, né? Eu agradeço muito a tua presença nessa nossa coluna. Quero pedir o teu @ para os nossos internautas te seguirem, entrarem em contato contigo. Pode deixar teu @. Qual é? Tá ótimo. Karina, obrigadão pelo convite. Meu @ é @prof.stibler, que é meu sobrenome. Deve aparecer algum GC, né? Stibler, Isso. Meu sobrenome. Tem uma página no Instagram e tem lá o link para o meu curso no Hotmart, para quem quiser ainda comprar, para quem quiser estudar a diversidade e inclusão na sociedade, estamos aí. E eu queria agradecer mais uma vez aí o pessoal do Liberal e especialmente você, Karina, que é uma grande amiga, competentíssima e que eu acompanho assim, o seu sucesso de perto, você sabe, estou sempre aí no nosso Instagram, né, comentando e curtindo, né, um ao outro. Obrigada, Orlando. E pode vir marcar uma viagem aqui para Belém, você, sua esposa e a Amandinha, certo? Que a gente te mostra a diversidade aqui ao vivo, tá bom? Vou adorar, Karina. E a gente encerra agora a nossa entrevista com o professor Orlando Stibler e eu te espero na próxima entrevista aqui no Liberal Concursos.